Essa é a doença maior responsável por amputação de pênis em todo o mundo. Então, meu amigo, se você tem apreço ao seu pênis e quer evitar que esse problema desastroso afete o seu amigão, fique comigo até o final desse vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Eduardo Miranda, sou médico urologista pela USP, com especialização em medicina sexual em Nova York, nos Estados Unidos, e criador do desafio Máquina de Prazer na Hora H em 21 dias. Então, se você ainda não está inscrito nesse canal, peço que se inscreva agora mesmo, ative as notificações para ficar por dentro dos novos conteúdos e deixe seu like, que é muito importante para fortalecer o meu trabalho. Meus amigos, essa doença tem como principais fatores de risco a baixa condição de higiene, ou seja, o sujeito que não trata adequadamente dos cuidados da limpeza do seu amigão. Está também relacionada a baixo índice socioeconômico, então pessoas que têm menor acesso à saúde, que não fazem uma prevenção regular, podem ter esse problema. Além do mais, balanites, ou seja, inflamações recorrentes da cabeça do seu pênis e infecção por HPV estão entre os principais fatores de risco da doença que é o câncer de pênis. Felizmente, dentre todos os cânceres que podem acometer a população masculina, ele é uma das doenças menos prevalentes, menos comuns. Estima-se que apenas 2% de todos os tipos de câncer são o câncer de pênis. Numa estimativa que tem do Brasil de 2017, que é a mais recente que eu encontrei, a estimativa é que vai acontecer cerca de 0,4 homens a cada 100 mil habitantes. E infelizmente, esses homens estão mais localizados na região norte e nordeste, na região que eu moro aqui, por questões de falta de acesso ao sistema de saúde. Então, como eu falei agora há pouco nos fatores de risco, a gente sabe que o sujeito tem um baixo índice socioeconômico, né? Às vezes a população mais pobre mesmo tem menos acesso à saúde e acabam tendo uma chance muito maior de ter esse problema. Então o estado do Ceará, né, infelizmente, é uma referência em câncer de pênis, é um dos estados do país que mais tem esse tipo de problema. E se você vê países de primeiro mundo, Estados Unidos, Europa, é praticamente erradicada essa doença, né? Você vai encontrar em regiões pobres, como na África, porque é uma doença que evolui lentamente. Então, nos primeiros sinais, quando você identifica lesões que são suspeitas, se você fizer um diagnóstico precoce, certamente você vai ter uma altíssima taxa de sucesso. E ainda assim, existem várias maneiras de você prevenir, que eu vou falar aqui no final do vídeo. Como que você deve suspeitar se você eventualmente está tendo um câncer de pênis? Primeiramente é se você tem lesões, feridas persistentes no pênis e que não cicatrizam, né? Essas lesões elas podem ser avermelhadas, podem ser esbranquiçadas. Geralmente elas são indolores, né? Isso é que faz muitas vezes os homens não procurarem ajuda, porque é um pequeno caracinho, uma pequena mancha. Eles pensam assim, homem, isso é bobagem, homem que é macho aguenta tudo. E deixa lá uma lesão que é indolor, que vai crescendo pouco a pouco, gradualmente ela vai crescendo, quando na verdade ela está evoluindo. Outra situação que pode confundir são infecções sexualmente transmissíveis. Então, se o pênis está meio avermelhado, é muito comum que o sujeito vá confundir, tive uma relação desprotegida, machuquei na hora do sexo, ficou avermelhado, é normal. Só que é claro que isso pode acontecer, as balanites são equivalentes, acabam acontecendo por questões de sexualidade, do trauma do sexo, mas o normal é que essas lesões desapareçam. Se você tem uma lesão no seu pênis, está durando mais de um mês e não arrefeceu, não resolveu, não cicatrizou, é muito importante que você confira com o seu médico a possibilidade de ser um tumor de pênis. Ainda assim, pode não haver lesões propriamente ditas, mas pode haver um crescimento anormal da glande, porque é um tumor um pouco mais profundo. Você não vê lesões, mas você vê que ele está um pouco crescendo. O odor, né? Então, às vezes, um acúmulo de esmegma. Então, está havendo uma produção exagerada de esmegma. Esmegma é aquela massinha esbranquiçada, que é o resultado de um acúmulo de células epiteliais, de suor, de bactérias, que muitas vezes está relacionado também à má higiene. Então, se você está fazendo a higiene adequada e está começando a se formar uma quantidade muito grande de esmegma, daquela massinha branca, também é um sinal de que você pode, né, você deve procurar ajuda médica e procurar para ver se não tem alguma infecção ou até mesmo um câncer de pênis. Então a gente tem que ter muito cuidado, gente. O mais importante aqui que eu digo é você fazer esse cuidado regular, né? Quem faz o cuidado regular, como eu falei, é uma lesão geralmente indolor e que cresce lentamente, ela dá muita oportunidade para você fazer um diagnóstico. O diagnóstico é exatamente através de biópsia. Então,
Eventualmente você procura um médico achando que é uma DST, uma IST, uma infecção sexualmente transmissível. Ele vai te passar um antibiótico, um remédio, para ver se aquilo resolve. Caso não resolva e na suspeita, você precisa marcar um pequeno procedimento, que é uma retirada de um pequeno fragmento da lesão para mandar para o laboratório. E através dessa análise em microscópio é possível dizer se é só uma inflamação ou se é um tipo de câncer de pênis. E aí, uma vez que você tem esse diagnóstico, você vai fazer mais exames para fazer um estadiamento. Então, onde essa doença se localiza, se ela está só na pele, se ela já aprofundou e está acometendo ali os tecidos profundos do pênis, se já está se espalhando ali pelos linfonodos, né, pelas ínguas, que você pode palpar ali na região inguinal. E a depender do tipo de lesão, você vai fazer os tratamentos, né? Como eu falei, o principal tratamento, gente, é o tratamento cirúrgico. Você tem que fazer a retirada da lesão com margens. Se é uma lesão superficial, você vai tirar muitas vezes só a pele, só o prepúcio, fazer até uma postectomia, uma cirurgia de circuncisão para tirar os tumores superficiais e o sujeito vai estar curado. Muitas vezes, se ele tiver um aprofundamento da lesão, é necessário fazer uma amputação. E essa amputação pode ser parcial, só uma parte da glande, só uma parte do pênis, ou uma amputação total, meus amigos. Então, geralmente os casos de amputação total são reservados para os casos mais avançados, né? Infelizmente, isso ainda acontece no nosso país, né? Esse vídeo aqui tem um interesse, um intuito, um conteúdo educacional para que você aprenda a identificar precocemente, oriente os seus amigos, seus familiares para um adequado acompanhamento para evitar esse tipo de situação. Quando você perde uma parte do pênis, muitas vezes você consegue manter ainda uma atividade sexual penetrativa. É o que eu falo. Se você tem pelo menos 4 centímetros de haste, você é capaz sim de fazer uma atividade minimamente sexual, manter uma intimidade. Agora, se você fizer uma amputação total, aí é mais difícil, né? Aí você tem que trabalhar com cirurgias reconstrutoras para criar novos pênis, né? Uma neofaloplastia, que é o similar ao que é feito na cirurgia de mudança de sexo, ou eventualmente usar prótese e órtese. Não é prótese peniana, tá? São as órteses, aquelas cintos que tem um pênis para poder penetrar a parceira, para poder ter essa atividade sexual. E lembrando, gente, que não é só a cirurgia, tá? Dependendo do tipo de doença, se for uma doença localizada, só a cirurgia resolve. Se for uma doença mais avançada, além da cirurgia, tem que fazer ainda quimioterapia, radioterapia. E lembrar que ainda é possível que o sujeito venha a falecer dessa doença, tá, gente? Então, muito cuidado, é importante você ter essa conscientização. E aí, para fechar o vídeo, eu quero falar sobre prevenção. Então, existem 3 prevenções principais, né? A primeira é uma campanha de higienização, o famoso Lave o Pinto. Isso é uma campanha que é preconizada regularmente pela Sociedade Brasileira de Urologia, que é se você mantiver uma higiene adequada, então isso aí previne o aparecimento de lesões, favorece a identificação de problemas mais precoces. Eventualmente, se você tem dificuldade de higienização, existe uma possibilidade de prevenção que é com a cirurgia de postectomia. Então, alguns locais da África fazem uma cirurgia de rotina, que é para prevenir o aparecimento de infecções sexualmente transmissíveis e também o câncer de pênis. A gente já sabe que países em que tem uma circuncisão de rotina vai diminuir a chance do sujeito ter essa doença. Primeiro porque favorece as questões de higiene, tá? E segundo porque também favorece e impede a contração de doenças sexualmente transmissíveis. E aqui eu quero falar um pouquinho sobre o HPV, gente. O HPV hoje em dia ele é considerado um fator de risco para diferentes tipos de câncer, inclusive o câncer de pênis. E existe uma vacina, tá? Então essa vacina já está disponível no nosso país, está disponível até no Sistema Único de Saúde e geralmente é direcionado para crianças e adolescentes que ainda são virgens. Então, nessa idade mais jovem, que ele ainda não teve uma vida sexual, que não foi exposto a nenhum tipo de vírus, é a melhor época de você vacinar. O sujeito que já tem uma vida sexual, que já teve o HPV, se questiona se vale a pena ou não vacinar. Certamente para as populações de risco, né? Muitas vezes pessoas que têm doenças imunossupressoras, pode ser interessante, mas para isso é interessante conversar com o seu médico para ver se ela se adequa ou não ao seu caso. Tá? Então, lembrando aqui as 3 formas de prevenir. Garantir uma boa higiene, tá? Sempre expor bem a glande, lavar e secar todo santo dia. Cirurgia de fimose, né? Cirurgia de postectomia, para quem tem uma dificuldade maior de expor a glande, que tem uma maior dificuldade de manter ali os cuidados de higiene, pode ser uma boa opção.
E por fim, a vacina do HPV para crianças jovens que ainda não tiveram uma exposição à vida sexual. Gostou desse vídeo? Então, meu amigo, se você ainda não está inscrito, peço que se inscreva agora no canal, deixe seu like e lembre-se, cuidar do pinto é cuidar da sua saúde, do seu amigão e evitar uma amputação futura. Meu grande abraço e até o próximo vídeo.